Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do nono ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. E hoje nós vamos continuar o nosso conteúdo de Ásia falando sobre a Índia. Então, veja, o território da Índia ele foi definido em 1947, após a Segunda Guerra Mundial. Até então, o território da Índia ela era uma colônia britânica, né, que compreendia Índia, Paquistão e Bangladesh, né, e era habitada por grupos religiosos grupos religiosos diversos. E aí dois deles se destacam, que são os muçulmanos e os hindus. É, as fronteiras, né, elas são resultantes desse processo de independência. As suas fronteiras são resultantes do processo de independência, como hoje a gente tem aqui esse território da Índia, certo? Que vocês veem, e os países vizinhos. E quando a gente fala na independência da Índia, a gente lembra de Mahatma Gandhi, certo? Que ele pregava a resolução de conflitos sem violência, né, com base na desobediência civil, né, que era o quê? Era não obediências às leis que eram consideradas injustas e como forma de protesto para desestabilizar o governo, né? Eles não obedeciam às leis para obter essa destabilização do governo, né? E aí, mesmo assim, Gandhi ele não conseguiu controlar a insatisfação das pessoas e houve ainda muitos atentados, né, contra a administração do Reino Unido até conseguir a independência. Falando sobre a economia, ainda tem despertado a atenção pela prosperidade de sua economia, cada vez mais importante no contexto mundial. Também chama a atenção o caminho seguindo para o seu desenvolvimento nas suas últimas décadas. O país fez investimentos bem-sucedidos em tecnologias e formação profissional, formou milhões de engenheiros e sobre que há oportunidades singulares na economia globalizada. Esse desenvolvimento industrial da Índia, ela está fortemente ligada à formação das ZEPs, que é o quê? Zonas de processamento de exportação, né? Que elas foram criadas com objetivos de atrair um investimento estrangeiro e também estimular a exportação, né? Os impostos, eles ficaram cada vez mais baixos e aplicados no país e alguns impostos também foram eliminados, né? Também se destaca na economia da Índia essa questão de um traço da originalidade da economia indiana está relacionada ao setor de serviços. Empresas indianas contam com mão de obra com fluência na língua inglesa, qualificada para prestar serviços de natureza variada para empresas estadunidenses, inglesas e até mesmo brasileiras. Então, as empresas de qualquer lugar do mundo que elas não queiram criar um setor específico para atividade e processamento que não pertence ao seu negócio principal, principalmente na questão de contabilidade, de recolhimento de impostos, de elaboração de folhas de pagamento, elas podem repassar para as empresas instaladas na Índia, como também os call centers, né, que vão prestar serviços de informação ao cliente e esses call centers, eles estão lá se concentram também lá na Índia, né? As pessoas elas dominam o idioma inglês e vão buscar dar um suporte técnico, né? E aí a gente tem aqui o exemplo desses call centers. Também nessa parte de tecnologia, a gente tem na Índia um desenvolvimento de empresas de softwares, né? E tem um grande apoio governamental com vários engenheiros, várias pessoas, né, que vão pensar e desenvolver e vender esses softwares pelo mundo. Também na área de entretenimento, o cinema tem grande destaque, que é o país que mais produz filmes no mundo, é o Bollywood, situado em Mumbai.
é a segunda maior indústria cinematográfica, superada apenas pela produção dos Estados Unidos. Então, veja como também nos cinemas a Índia ela cresce muito. Quando a gente fala da indústria, a indústria farmacêutica faz parte do desenvolvimento. A gente falou, né, um pouquinho ali das indústrias de software, a gente tem a indústria farmacêutica, que também faz parte do desenvolvimento econômico recente da Índia. Ela inicialmente produzia drogas genéricas e ela começou a produzir drogas para o combate da AIDS, né? E é o principal fornecedor para os países mais pobres. E hoje, atualmente, eles têm investido cada vez mais na pesquisa e no desenvolvimento e melhorando a sua produção, né? Levando o seu patamar de produção para o mundo desenvolvido. A indústria automobilística também importante, também importante, e começa a ganhar maior projeção internacional, além de diversas empresas multinacionais instaladas na Índia. O país ele tem indústrias nacionais como a de Miandra. Essas indústrias, né, indústrias automobilísticas, elas vendem para diversos países na Ásia e em 2018 o país ele se tornou o quarto maior produtor mundial de veículos automóveis. E ainda também disputa a liderança mundial na produção do aço, né? Os recursos minerais básicos da siderurgia, o carvão mineral e o minério de ferro, que são extraídos em grandes quantidades para atender o consumo atual das empresas indianas. E tem as maiores jazidas de ferro e é responsável por 40% essa mineração, né? É responsável por 40% da exportação do país. Falando agora da população da Índia, a Índia ela é o segundo país que tem a maior população mundial, certo? O primeiro é a China. E é 1,3 mais ou menos milhões de habitantes que estão numa área de 3 milhões de quilômetros quadrados, em média. E essa população, né, como a Índia é o sétimo país maior, então não tem toda essa área para abrigar a grande quantidade de população. Isso vai fazer com que a densidade demográfica do país fique mais ou menos em 400 habitantes por quilômetro quadrado. Vocês veem aqui, ó, as regiões, né? Aqui a região litorânea e essa região aqui no norte da Índia, nordeste da Índia, bastante conurbada, né? Com bastante população, com bastante gente, várias cidades bastante importantes aqui nessa região. Também a gente tem uma diversidade de grupos religiosos, religiões praticadas na Índia, destaca-se pelo número de adeptos, que são o budismo, o brahmanismo ou o hinduísmo. A religião hindu, ela é a religião que divide em castas, né? Ela criou o sistema de castas, mesmo extinto por lei, ainda é adotado, né, pela a população mais conservadora da Índia, né? E aí essas castas, elas seriam posições hereditárias que as pessoas tinham, elas nasciam já nessas castas mais privilegiadas, né? Tinha uma hierarquia maior, vivia no topo da hierarquia, enquanto outras castas, elas viviam em ocupações, né, menos importantes, né? Inclusive teria até os chamados Dalits, que seriam aquelas pessoas impuras, pelo simples fato de ter nascido nessa casta, né? Então é uma questão bem específica da Índia, né? Costumeira da religião hindu, né? E apesar de não ser mais admitido, tá? Pelo governo indiano, mas ainda muita gente acredita e segue essa divisão em caixas. Então, na Índia tem muitos conflitos, né, e rivalidades étnicas e também de caráter religioso, né? Também tem disputas territoriais, econômicas e de poder. E uma das disputas
maior projeção estão concentradas em 2 estados, o de Caxemira e o de Punjab. A região de Caxemira, no norte da Índia, ultrapassa as fronteiras que estende-se por terras da China e do Paquistão. Aqui, ó. O Paquistão e a guerrilha muçulmana separatista querem anexá-la ao país. Além da localização estratégica na fronteira da China, o controle de Caxemira significa dispor da nascente das águas do curso médio do rio Indo e de vales férteis apropriados à atividade agrícola. Então, veja, que é um controle de poder, né, para o controle de rios, né, e o desenvolvimento da atividade agrícola. É uma região onde está envolvida aí o Paquistão, a China e a Índia. Na região de Punjab, também no norte da Índia, desenvolve-se outro foco de conflito entre os sikhs, minoria étnica seguidora de uma seita própria que difunde elementos do islamismo e hinduísmo. E os hindus, né? Entre os sikhs e os hindus. Os sikhs lutam pela independência e pela formação do estado do Calistão. Então, veja, é uma disputa na busca, né, de uma formação de um estado para eles, e aí eles disputam com os hindus esse poder, né? Então, veja que os conflitos eles existem ao longo da Ásia, a gente viu vários conflitos do Oriente Médio, na região da Índia não é diferente, e em vários outros países também a gente tem esses conflitos por busca de poder. Então, pessoal, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, voltem lá no livro, deem uma lida, tem mais coisas para que vocês vejam, certo? Deem uma pesquisada também na internet, assistam outros vídeos, busquem outras informações, né? Que esse conteúdo, esses países que a gente estudou agora da Ásia, são países muito importantes, né? Que no futuro vocês vão ver cada vez mais eles ascendendo na economia, certo? E vou me despedindo. Até a próxima aula.